Mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sines. Hoje, dia 24 de outubro, assinala-se o Dia Mundial de Combate à Poliomielite. Antes de saber mais sobre esta doença, teremos aqui vários convidados ao longo desta hora para falar sobre esta temática, nomeadamente tudo o que o Rotary tem feito acerca desta temática, as atividades. Para já, falamos com Ana Rita Cruz, que é a presidente do Rotary Clube de Sines durante este ano. Bom dia, Ana Rita. Bom dia a todos. O que é que, antes de mais, vamos aqui dar a conhecer o Rotary Clube de Sines para quem não conhece, não é? Sim, o nosso Rotary Clube de Sines faz parte de um movimento mundial, que é o Rotary Internacional. Este movimento rotário começou nos Estados Unidos, com a visão de um homem, o Paul Harris, há cerca de 100 anos, mais precisamente a 23 de fevereiro de 1905, com a formação do Rotary Club de Chicago. Este clube e a visão do nosso Paul Harris era que os profissionais de diferentes setores pudessem trocar ideias e fazer amizades duradouras. Com o tempo, o Rotary ampliou o seu alcance e a sua visão para os serviços humanitários. Hoje, os nossos associados têm um longo histórico de trabalhos sociais, atendendo às necessidades das suas comunidades e também do mundo todo. Neste momento, o Rotary Internacional tem mais de 1 milhão de associados em todo o mundo e clubes por todo o mundo também. Ana Rita, as atividades que têm feito aqui em Sines vão para além da poliomielite, que já falamos mais a seguir. Vocês têm muitas atividades de nível social, não é? Sim, nós tentamos trabalhar com a comunidade, atendendo às necessidades da comunidade siniense, onde é o nosso concelho, não é? Do nosso Rotary Clube de Sines. Nós temos feito atividades no sentido de fazer projetos através da Fundação Rotária. A Fundação Rotária existe há mais de 100 anos e tem como objetivo fazer projetos para mudar a vida das pessoas no mundo todo. Podemos destacar aqui 2 projetos que estabelecemos agora com a Fundação Rotária, que ainda estão em fase de aprovação. Nós esperemos que sejam aprovados, mas temos 2, em parceria com os bombeiros, exatamente com os bombeiros voluntários de Sines, para a aquisição de um desfibrilhador, e também com a Cerci Ciago para a aquisição de mobiliário sustentável para exterior. Agora junta-se à emissão da Rádio Sines, Dr. Vítor Jorge, bom dia. Olá, bom dia, como estão? Bom dia a todos. Nós por cá vamos bem, mas queríamos que o doutor explicasse aqui aos ouvintes da Rádio Sines melhor o que é esta doença, a poliomielite, que tem este nome tão estranho. Sim, com certeza. Esta doença, a poliomielite, também é conhecida, é o mais conhecida, não é? Por toda a gente, e aqueles mais velhos provavelmente lembram-se disso, que é a paralisia infantil. Porque aqui há uns anos, aqui há umas dezenas de anos atrás, ainda apareciam algumas crianças, não muitas, mas algumas crianças, com as sequelas desta infecção, que é provocada por um vírus, que é chamado poliovírus, não é? Que é uma família de vírus que se chama entrovírus e que tem três tipos. Esta doença, como vocês sabem, praticamente já não existe em Portugal. O último caso relatado foi em 1976 e isso é devido à vacinação que se faz às crianças. Não é? Como sabem, a vacinação da polio está no nosso Programa Nacional de Vacinação. As crianças levam uma vacina aos 2, aos 4, aos 6 meses e depois uma dose de reforço entre os 5 e os 6 anos. E isso fez com que, praticamente, não só em Portugal, mas também, de uma forma geral, nos países ocidentais, tivesse sido erradicada. Esta doença, tal como muitas viroses, não é? Por exemplo, atingia essencialmente as crianças até aos 5 anos e, na grande maioria dos casos, tem aqueles sintomas que os nossos ouvintes já têm, que têm miúdos pequenos, que têm aquelas febres, aquele mal-estar, que estão ali dores de garganta, etc., dão ali 2 ou 3 dias com aquilo e depois aquilo acaba de passar. Numa pequena percentagem é que isso se pode complicar
não é? E então vamos às formas clínicas da poliomielite. Porquê? Porque aquilo, na realidade, havia e há, não é? Portanto, que ainda vai aparecendo. A chamada paralisia, e que tinha reflexos para toda a vida. Porquê? Porque, basicamente, esta doença vai atingir o quê? Atinge a medula espinhal, não é? Portanto, que está na nossa coluna, e atinge o cérebro, quer as meninges, que é bem membrana que envolve o cérebro, quer o próprio cérebro. E quando chega aí, essas estruturas anatómicas que nós temos, é que pode haver consequências mais graves. E daí as crianças ficam com paralisias e adultos, porque, contrariamente ao que as pessoas muitas vezes pensam, a paralisia infantil também atinge os adultos. E curiosamente, até é mais grave nos adultos do que nas crianças. E as sequelas são mais graves nos adultos e nas crianças, podendo levar, inclusive, até à morte. E que situações é que podem promover o aparecimento de pólio? Sabe, a polio tem uma coisa engraçada, é um vírus. Nós agora temos este vírus, o Covid, não é? Pensa-se que o Covid veio dos morcegos, não é? Toda a gente ouviu falar nisso, não é? Ou dos morcegos, e há outras teorias. Acontece que o vírus da poliomielite só se propaga entre o homem, ou seja, o único reservatório que existe em todo o mundo é o homem. Ou seja, não há transferência de espécies. Vocês sabem que há doenças virais em que passa, sei lá, do macaco para o homem, por exemplo, não é? Ou do morcego para o homem, mas neste caso não. Sendo que, se nós vacinarmos toda a população mundial, o vírus extingue-se. E em que sítios do mundo é que ainda existe esta doença? Olha, isso é assim, há chamado vírus selvagem, portanto, que ainda está nas pessoas que não foram vacinadas, e há também a doença provocada pela vacina. Nós temos duas formas de vacina, mas eu vou-lhe dizer, é assim, há no Afeganistão, há no Paquistão e ultimamente tem havido também, principalmente em alguns países da África subsaariana, ou seja, no Chad, tem havido também na Nigéria, em Moçambique, por exemplo. Esta é recente, sabe que há um pequeno surto de poliomielite em Moçambique. E isto tem a ver porque as campanhas de vacinação, por vezes, não conseguem atingir todas as populações. Por causa, como sabe, das guerras, essencialmente por duas razões. Ou por guerras, não é? O Afeganistão, que é um país que está constantemente em guerra, e também uma parte cultural, não é? Porque há muitas vezes a parte cultural e religiosa não deixam vacinar as crianças, não é? Obrigado, Dr. Vítor Jorge. Conhecemos assim muito mais sobre esta doença. Nada, foi um prazer. Bom dia para todos. Ana Rita Cruz, o Dia Mundial é hoje, mas já iniciaram atividades antes relativas a este dia, não é verdade? Sim, o Rotary Internacional tem aqui como enfoque esta erradicação da polio em todo o mundo e por diversos pontos do mundo fazemos então várias atividades dedicadas à polio, exatamente para chamar a atenção desta doença que poderá ser a segunda doença do mundo, não é? A ser erradicada. Até porque esta doença, sendo assim, digamos que é fácil. Digamos, não é? Sim, em termos clínicos não percebo muito, mas acho que estamos no bom caminho. O Rotary há 30 anos que se dedica a tentar erradicar a polio. As atividades, nós temos várias atividades, nomeadamente no nosso distrito, mas, por exemplo, ontem o Rotary Clube de Sines participou no Trail da Costa Vicentina, fomos com alguns companheiros e exatamente para chamar a atenção para esta causa, a causa do End Polio Now, do Rotary Internacional. Agora junta-se a nós Vítor Cordeiro, governador do Distrito 1960. Olá, bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar no vosso programa. Gostaríamos aqui de saber, neste Dia Mundial do Combate à Poliomielite, o que é que o Rotary tem feito a nível internacional acerca desta temática, uma vez que há muitos anos que se ocupam dela, não é? É verdade. O Rotary já iniciou esta luta contra a poliomielite em 1985
quando tomou a decisão, perante as crianças de todo o mundo, de ajudar a erradicar a doença do Rotary School. Por si não é possível, mas em conjunto com os seus parceiros, temos, de facto, este objetivo, que é um objetivo mobilizador, no fundo é o grande projeto de Rotary Internacional, em que todos nós participamos, quer diretamente, em esforço financeiro, quer através de parceiros, e temos um parceiro realmente de peso, um parceiro que tem como a Fundação Bill e Melinda Gates, que todos os anos, em conjunto, conseguimos angariar 150 milhões de dólares americanos, o que permite, de facto, manter este esforço titânico, que é tentar ajudar a erradicar esta doença. E o dinheiro consegue angariar, nomeadamente para a compra de vacinas? Sim, a estrutura no fundo, de custos da vacinação não é só a vacina em si, a vacina é uma parte, mas depois tem toda uma rede de distribuição a vacina tem que ser controlada em termos de temperatura, portanto, tem que estar com temperaturas baixas, e portanto obriga de facto a estabelecer uma rede, alguns cuidados especiais, e portanto em que normalmente são voluntários, porque a vacina é muito fácil de dar. Esta é uma vacina que tem, são 3 gotas que se colocam na boca da criança, e portanto são muitos voluntários, milhões. Na Índia o esforço de vacinação foi tão grande que fazíamos campanhas de 1 milhão de voluntários a vacinar, portanto, as crianças, e que, de facto, foi um país em que conseguiu erradicar, aliás, como quase em todos os países, como foi dito há pouco pelo Dr. Vítor Jorge, o vírus selvagem subsiste em 2 países, o Paquistão e o Afeganistão, por razões de guerra, porque senão possivelmente já teríamos conseguido erradicar, mas exatamente nesses países tem havido esse esforço, portanto, também voluntários, e devo dizer que mesmo em períodos de guerra tem havido voluntários do Rotary que têm falecido exatamente nesses cenários de guerra, e que tem sido, de facto, um esforço muito grande de todos nós. Portanto, como, resumindo a sua resposta, para responder exatamente às despesas desta vacina, há aqui várias componentes. Há uma componente da vacina em si própria, há uma componente, como disse, da rede, levar, de facto, a vacina às crianças. Depois, também há uma outra parte muito significativa, que é, no fundo, fazer todo o processo de comunicação, no fundo, chamar a atenção para esta doença e para os cuidados a ter também para evitar a doença. E, portanto, e também, sobretudo, para promover a vacinação, como foi dito também pelo Dr. Vítor Jorge, há aqui um problema cultural, por vezes, que é, em alguns países, as pessoas não estão, digamos, focadas neste tema da vacinação, e até rejeitam a vacinação. E, portanto, esse é um problema muito grande que tem, de facto, evitado que, em alguns países em que o vírus é endémico, não se ter conseguido ainda erradicar completamente. Obrigado, Vítor Cordeiro. Obrigada, companheiro. Muito bom dia. Nosso governador. E bom programa. Obrigada. Obrigada. É um prazer estar convosco. Aqui há uma frase muito interessante que diz: um dia um foco erradicar a poliomielite. Isto é um sonho que, se fosse realizado, era excelente para um mundo ideal, não é? Exatamente. Um dos objetivos do Rotary é exatamente trabalharmos para conseguirmos não é um mundo ideal, mas um mundo onde todos possamos viver melhor e em harmonia. Há pouco falou na atividade que fizeram ontem. Têm mais atividades programadas acerca desta temática, ou passam para outra? Sim, então este mês ainda temos programado um jantar-palestra no próximo dia 26, ou seja, esta quarta-feira, em que vamos falar, teremos 2 convidados, o nosso
a governadora assistente do Distrito de 1960, João Peralta, o companheiro João Peralta, e também o Dr. Francisco Gouveia, que é um médico na Clínica de Saúde do Barreiro. Vão-nos falar então do Rotary no combate à polio. É um jantar-palestra que iremos realizar. Temos também feito sensibilização e divulgação das várias campanhas que existem do Rotary no nosso Facebook. E pronto, estamos atentos. O hashtag desta campanha é Juntos Salvamos Vidas. Se quiserem, podem ir ao Facebook, colocarem este hashtag e veem todas as campanhas que existem. É importante também doar. Se quiserem doar, nós temos também um site dedicado a www.endpolio.org/pt.donate e podem fazer a vossa doação, pouco, muito, o que quiserem, todo é bem-vindo. Agora vamos falar com Hilda Brás, coordenadora do Distrito 1960 do Polio Plus 2022-2023. Bom dia. Bom dia, como está? Tudo bem? Cá vamos bem aqui por Sines e por aí. Porque eu estou em Lisboa, que vem ao jantar logo. Sou açoriana, mas estou em Lisboa hoje. Estou quase perto de Sines. Muito bem. Então. É sempre bom ter uma açoriana aqui na emissão da Rádio Sines. É verdade, é verdade. Nós gostaríamos de saber que atividades é que têm sido feitas em relação a esta doença pelo Rotary. As atividades pelo Rotary, atividades que consigam angariar fundos, porque o Rotary todos os anos precisa de angariar 50 milhões de dólares para doar, que é depois equiparado, não sei se alguém falou nisso, a 2 vezes a Fundação Bill e Melinda Gates, o que faz 150 milhões de anos para combater essa erradicação, ou seja, obter vacinas, pagar pessoas que vão vacinar, outras são voluntárias. Portanto, o nosso ênfase é arranjar vacinas para que todas as crianças do mundo sejam vacinadas, principalmente nos países em que isso é muito mais difícil, que são os países, neste momento, que é Afeganistão e Paquistão. E neste momento havia, a semana passada, 27 casos já de polio, mas são muitos casos. Enquanto houver um caso de polio no mundo, todas as crianças estão em risco. Esta doença é transmissível, não é? É transmissível, é. Eu não sei se alguém já falou aí, porque já. Fora, já falaram. É transmissível e não pode ser de maneira nenhuma subestimada. E tem que haver vacinação e, como sabem, há pessoas contra as vacinas. Portanto, enquanto houver estas pessoas, nós pretendemos que 95%, a Organização Mundial de Saúde, pretende que 95% das crianças no mundo sejam vacinadas. E neste momento faltam 25 milhões de crianças por vacinar. E isto é muita criança. E é difícil fazer essa angariação de fundos? Fazem por parte das pessoas, das empresas? Como é que é feito? Nós, cada clube angaria à sua maneira, portanto, ou por parte de empresas, ou por parte dos companheiros pertencentes aos clubes, mas normalmente eu não vejo muitas empresas envolvidas nesta angariação. Portanto, eu acho que são os próprios voluntários que se envolvem de alguma maneira, não sei onde é que vão buscar dinheiro, só é próprio não, mas eu não vejo muito as empresas envolvidas. E os próprios governos, portanto, Portugal, como nós não temos esse problema, portanto, as crianças são vacinadas até os 5 anos, logo nos primeiros meses de vida, acho que são 4 doses, eu não sei bem isso, mas como nós em Portugal não temos esse problema, porque as crianças são vacinadas, portanto, se calhar isso também não está tão enraizado nas empresas, essa ajuda. Mas isso é uma ajuda global. Cada vez estamos num mundo mais global e é muito importante que toda a gente se aperceba que nós temos que intervir. E muitos governos estão realmente a fazer grandes doações. Eu queria referir que no dia 18 deste mês foram angariados 2.600 bilhões de dólares numa reunião do GPEI, que é a Iniciativa Global para a Erradicação da Polio, e foram angariados muito dinheiro nessa altura, porque realmente foi um evento em Berlim muito mundial, portanto, com a presença de muita gente ligada à polio, mas que temos que ser mais ainda, porque temos que erradicar esta doença. Obrigada, Hilda Brás, por este bocadinho à Rádio Sines. De nada, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada, companheira. Obrigada, vizinha. Hoje vai estar presente na gala, não é? Na 6ª Gala Polio. Eu acho que ela já foi. Vão estar logo? Já está. Ok, está logo. Até logo. Obrigada.
Portanto, aqui várias iniciativas que o Rotary faz e que às vezes não são bem do conhecimento do público. O Rotary Clube aqui de Sines consegue facilmente angariar esse dinheiro para ajudar? Nós, este ano, fizemos uma angariação exatamente como a companheira Hilda estava a mencionar, fizemos entre os companheiros. Cada companheiro deu um donativo e fizemos então o nosso donativo para a polio. Ficamos aqui também a saber mais sobre esta doença que pensávamos muitas pessoas que estaria erradicada, está efetivamente no nosso país, mas não pelo mundo, e sabemos que há pessoas aqui a ajudar no combate a esta doença. Obrigado, Ana Rita Cruz. Obrigada eu. Nesta emissão especial, a presença de Ana Rita Cruz, presidente do Rotary Clube de Sines, o Dr. Vítor Jorge, a Hilda Brás, que é coordenadora do Distrito 1960 do Polio Plus 2022-2023, e também Vítor Cordeiro, governador do Distrito de 1960, também Filipe Medeiros e Vicência Tavares. Desejamos a todos uma excelente segunda-feira e obrigado.